Você vai amar o que eu vou falar agora. Eu nunca acreditei muito em marketing no escritório de contabilidade. Sim. E eu vivo disso hoje, né? Eu vejo que você tendo marketing, você vai pra frente. Então, aí que girou a chavinha. Quer dizer, eu tava dentro de um poço de uma mina, que era o segmento de contabilidade, mas eu não me abria, eu simplesmente ficava esperando indicações. Que ia, né? Vai até a página 1, mas hoje o mundo gira na internet. Então eu acho que a revolução minha foi no marketing. O contador às vezes perde muito tempo com operação, né? O contador adora papel, ou PDF, né? Porque hoje é tudo PDF. Então a gente começa a afinar um pouco o papo. Então o segmento é uma pista que você passa todos os dias, que você conhece todas as paisagens, até o horário lá que ela cancela, baixa e levanta. Você vira tão especialista que é vantagem para você e para o cliente. E se você quiser levar alguém como carona, que eu diria que seria o cliente, você vai chegar muito mais rápido. Então o segmento é chegar mais rápido e sempre saber toda a história daquele caminho e você dá a resposta muito mais rápido para todo mundo. Por isso que eu tô nesse segmento e confio que segmentação é bom para todo mundo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Este que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí, meu amigo contador, minha amiga contadora. Se você não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores em todo o Brasil. São mais de 430 escritórios atendidos. Só esse ano nossos clientes aí já geraram mais de 230 mil reais em novos negócios. Faz a conta aí, 230 mil vezes 12, né? Esse é o potencial de geração que o marketing digital pode ter no seu escritório de contabilidade. A gente tem feito isso ao longo de quase 5 anos. E estamos aqui com essa iniciativa do podcast, iniciativa bem bacana, está sendo super bem recebida no mercado contábil. Nos eventos aí que a gente participa, muitas pessoas, muitos contadores me procuram, parabenizam pelo trabalho e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente assistindo mais um episódio. Não se esquece, deixa o teu like, se inscreve aí, um conteúdo de alta qualidade. Eu tô trazendo os maiores nomes do mercado contábil aqui. Qual que é o meu objetivo aqui nessa conversa? É extrair do empresário que tá do outro lado um insight para que você possa aplicar no seu negócio, quem sabe mudar o rumo da sua empresa contábil. Tô lutando aí para valorizar com você o empreendedorismo contábil no Brasil, beleza? Então fica comigo que hoje você vai conhecer um amigo querido aí de muito tempo, Paulo da Audit. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Matheus. Prazer enorme ter você aqui, Paulo. Prazer é nosso. E falar de muita coisa boa aqui. Conheço você já há alguns anos, né, Paulo? Já conhece a Moonflag também desde o início, ali que a gente estava dando os primeiros passos. E a gente vai falar muito sobre segmentação aqui. Porque você é um case de segmentação fora da curva. Inclusive, trabalhando com segmentação muito antes desse assunto virar um assunto discutido em eventos, palestras, treinamentos, né? Porque hoje a segmentação está muito em alta no mercado contábil, mas você é um cara que já está fazendo e praticando isso há muito tempo e eu vou aqui fazer perguntas para ajudar quem está acompanhando a gente. Mas antes, Paulão, se apresenta aí para a turma. Quem não te conhece, quem que é o Paulo, quem que é a Audit, dá uma visão aí geral sobre você. Legal, primeiro agradecer aí o privilégio de estar aqui com a Moonflag nesse Mooncast, vamos assim falar. É isso aí. E olha só, meu nome é Paulo Henrique, eu tô à frente da Audit Lock One, que é uma contabilidade especialista em locadoras. Eu nasci numa locadora há mais de 30 anos, já estou na área há todo esse tempo, né, numa locadora de equipamentos, depois eu fui para uma locadora de carros como funcionário, meu contador, né? Sim. E aí um dos diretores teve um insight, por que você não monta algo para locadoras, né? Num momento que não existia isso, né? E aí nasceu a ideia, eu saí dessa locadora, ela acabou encerrando as atividades, e de lá para cá, Matheus, eu tenho atendido estritamente esse segmento. Né? De quantos anos atendemos nesse segmento? 30 anos já no segmento locadoras. Cara, loucura, né? Bastante tempo, viu? E você que tá aí, você já imaginou ver um contador focado em locadoras? Locadoras. E alugar, Matheus, é o novo comprar. Ninguém quer comprar mais nada. As pessoas querem alugar. Cada vez mais, né? Então, naquele momento não era. Agora, hoje, então eu acertei. Eu segmentei no momento, acho que talvez não era normal na época, agora hoje chegou, né? Todo mundo precisa de um contador para essa área. E é isso, então estou todo esse tempo só falando e vivendo o mundo do rental das locadoras. O mundo rental, né? É isso aí. E aí nesses 30 anos, né? Você que tá... Por que você resolveu fazer contabilidade, Paulão? Tem alguma história familiar? Eu tinha um amigo adolescente que era contador, estava estudando, né? Ele era muito próximo e aí eu me inspirei nele, desisti. No primeiro ano eu caí fora, não quero esse negócio, contabilidade é muito difícil, muito chato e tal. E depois esse mesmo amigo abriu a minha mente e falou, volta. E aí eu voltei, continuei
e segui, né, nesse segmento. E a minha inspiração foi esse colega. Entendi. Vamos entrar lá. Por acaso você caiu numa empresa de locadora? Foi. Para trabalhar na contabilidade interna? Foi, inclusive uma empresa até conhecida, hoje talvez nem todos conhecem, que é o grupo Gelry, que era uma empresa de contratação, era maior na época, e tinha uma locadora lá nascendo e tal, eu entrei e comecei a conhecer aqui, e falei, tá bom, vamos continuar. E aí não saí mais do segmento locadora, como funcionário, e a Audit já tem mais de 20 anos. Entendi. Né, nesse segmento. Então foi aí que eu me interessei pelo segmento. Massa. Cara, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você é um cara que conhece muitos contadores, um cara super bem relacionado, aí a gente vai entendendo melhor ao longo do papo. 30 anos aí no mercado contábil. No seu ponto de vista, qual que é o maior aprendizado que você tira desse mercado? Eu costumo falar o seguinte, todo mercado ele tem algo a ensinar. Sim. Eu tô agora no mercado de marketing digital, atendendo contadores, já estive trabalhando dentro de um escritório de contabilidade, mas eu converso com empresários de vários segmentos. Então eu tenho um amigo que é influenciador, eu tenho um amigo que trabalha no mercado financeiro, faz consultoria financeira. Assim, eu acho que cada mercado ele te proporciona experiências geram aprendizados. Só no seu ponto de vista, qual o maior aprendizado que o mercado contábil te proporcionou ao longo desses 30 anos? Olha, eu acho que é foco, né? A contabilidade você tem que ter foco, objetividade. Então você acaba virando meio que um contador no seu dia a dia, não perder muito tempo com coisas que não são assim importantes. Então eu aprendi isso na contabilidade, até mudando o meu estilo de ser, né? E você ser mais criterioso, né? O contador ele tem que ser criterioso, assim como o advogado, você não pode perder prazo, você tem que estar ligado nas informações. E a questão de atender cliente, aí é que eu aprendi mais ainda, Matheus. Porque quando você é funcionário, você tem uma cabeça. Quando você tem o seu próprio negócio de contabilidade para servir, então você sabe que você não tem como errar. Você tem que fazer a coisa, lógico, vai acontecer algum erro. Então a contabilidade me ensinou a ser zeloso, criterioso e objetivo. Eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho dessa área contábil. Tá? Eu até tenho uma questão, né? Os amigos aí, os colegas vão ficar bravos comigo. Eu não gosto do nome contador. Tá. Não gosto. Como assim, Paulo? O contador, o nome, ele tá muito ligado a despachante. Nós somos muito maiores que isso. Então, o aprendizado que eu tenho da área é que a gente tem tanto potencial de informação, de conhecer o cliente, que nós temos um papel de consultoria, não simplesmente de contabilizar, de registrar. E isso eu trago como um aprendizado, porque você se aprofundar nas questões contábeis é uma coisa que eu aprendi muito com a nossa área. Sim. Eu acho que muita gente que conversa aqui traz um pouco desse contexto também, né? A gente explorar, né, o potencial que existe dentro da profissão, né? E tem esse aspecto cultural, né, do contador, né, dessa uma certa depreciação, né? Exatamente. E a gente luta aqui também, inclusive esse podcast, para a gente conseguir dar uma outra conotação para o empresário contábil, né? É isso aí. Você começa lá o Audit do zero. Do zero. Beleza, como é que foi esse processo? Do zero, aí depois até chegar o dia de hoje. Conta resumidamente aí como é que foi para adquirir os primeiros clientes, aí depois foi expandindo, contratando gente, vai dar um contexto aí pra turma. Bom, a Audit ela nasceu lá em 1996, eu estava trabalhando numa locadora, como funcionário. E um colega auditor da VASP, não sei quantos conhecem, uma empresa aérea aqui paulista, né? Ele era auditor de lá, muito meu amigo, e falou, Paulo, vem me ajudar aqui na contabilidade. Aí eu comecei a fazer a contabilidade dele. Tá. Né? E aí comecei a atender clientes dele, mesmo trabalhando. Então eu saía do escritório, da empresa, na locadora, e ia para esse escritório de contabilidade, ficava na Líbero Badaró. Ele era um escritório de auditoria. E ali começou a Audit. A Audit era a senha que eu usava para acessar o sistema dele. Era uma senha, Audit. E aí eu falei, poxa, que legal. Então comecei a gostar daquilo. Esse amigo me ajudou, ele chama Gilberto Ribeiro, um abração aí para ele. E surgiu a oportunidade, porque a locadora não estava, ela descontinuou, infelizmente, saiu do mercado. E surgiu o meu primeiro cliente, que era uma indicação do diretor dessa locadora que fechou. Esse cliente, essa locadora de carros, comprou a carteira. E falou, Paulo, por que você não monta algo? Eu vou te ajudar. Seu Nicolau Rezé, um abraço aí, seu Nicolau. E falei, bom, vamos lá. E comecei. Eu peguei um cliente, uma locadora nessa época, ficava na Barra Funda, e levei o sistema que eu usava nessa empresa, o dono me deu esse sistema, e levei para lá e comecei. Eu trabalhei 1 mês de graça. Eu ia perguntar isso agora. Como é que você precificou esse primeiro cliente aí? Você botou o preço baseado em quê? Como é que foi? Cara, eu não sabia nem me basear em nada. Porque é difícil no início. Eu tinha 27 anos na época.
né? Na época, 27 anos é os de 20 hoje. Ninguém empreendia com essa idade. E aí eu nem precifiquei, né? Falei, não, eu não vou te cobrar nada. E ele apostou em mim. E aí eu comecei. Eu fui dando uma olhadinha quanto que o pessoal cobrava, olhei quanto que eu precisava. E aí coloquei o preço. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceira Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Né? Fiquei, é lógico, sem caixa, não tinha, eu ainda estava vivendo a rescisão. E aí essa locadora fazia parte de um grupo de concessionárias, que tinha outra locadora lá, que era os Primos, né? E aí ele me indicou, comecei e aí é o boca a boca, né? O marketing boca a boca. E aí começou a minha trajetória. Então a Audit ela começou literalmente bem lá embaixo, né? Com a ajuda de um amigo e com um cliente que apostou em mim, que é meu cliente até hoje, que é de uma locadora aqui de São Paulo. Então aí a trajetória começou. E eu, já nesse momento, Matheus, já no meu start, eu falei, eu não quero outra coisa. Então, é isso que eu ia perguntar. É muito difícil quando você está num começo. Sim. Pô, beleza, você no caso ali já tinha relação, é mais ou menos como eu aqui, eu venho no escritório contábil, atendendo contadores e tal, só que você tá no início, precisa de grana e tal, aí pinta um outro negócio aqui, você falar não, e eu fiz isso também, né, aqui na Moonflag, é difícil. É difícil. E quando você tá na contabilidade, me parece ser mais difícil ainda. Difícil. E você deve ter pintado também indicação de gente de fora do target. Você atendeu, não atendeu? Ou atendeu, mas continuou com foco na locadora? Como é que foi isso? É uma história interessante que você tá cutucando. Eu comecei tão segmentado que eu coloquei na minha mente que eu não ia atender locadoras pequenas. Tá. Né? E fiz isso no início, né? Então surgia, e que não era do segmento, era comércio, que é uma coisa que eu não atendo. Não vou atender. Mas eu abri um pouquinho para serviço, né? Então eu comecei, até 1998 eu fiz isso. Tanto é que 2 anos depois eu tinha alguns clientes médios e outros pequenos. Deu um surto na minha mente. Eu falei, não quero os pequenos. E fui em locadores, inclusive, no meu primeiro cliente, falou, não vou poder mais te atender daqui a 6 meses, porque eu só quero... Então, eu tinha esse espírito de nicho, Matheus, muito forte, que eu tenho até hoje. Eu queria nichar no segmento e eu queria nichar no porte. Né? Com o tempo eu descobri que não é bom. Mas por quê? Você viu que no porte maior você consegue cobrar mais, era mais rentável? Por quê? Não, é que até para o pessoal não ficar bravo, eu não gosto do nome contador, porque remonta muito a guardador de livros, a despachante. Eu sempre gostei de consultoria. E eu entendi que os pequenos, eles não demandavam tanto consultoria. Para quem está no mundo contábil, né, o simples tem uma demanda totalmente diferente do lucro real. Sim. Então eu queria locadores de lucro real, eu queria pepino. Coisas que fizesse a minha mente surfar na consultoria. Legal. Isso é algo que está na minha mente até hoje. Então eu fiz literalmente, cheguei no cliente e falei, não quero. Com o tempo eu descobri que não dá. Eu acho que é importante você segmentar, mas você precisa ter clientes pequenos. É ele que vai pagar suas contas do dia a dia e tal, e você consegue. Vai diminuir o risco também. E diminuir o risco. Você perde um cliente grande, você perdeu 30% da sua carteira. Isso aí. Tá? Então eu fui misturando isso e fui aprendendo com o tempo. Mas a segmentação eu nunca larguei. Até hoje eu sou segmentado. Entendi. E aí o seu crescimento ele foi da forma
como é, né, no escritório normalmente. Foi indicando um cliente, foi indicando o outro, foi indicando o outro, foi indicando o outro. Isso. Um momento, sei lá, um momento do ápice, eu não sei se é hoje, se já teve mais clientes no passado, como é que tá, porque hoje eu sei que também, se tá no momento, você tá dividido entre outras tarefas, a gente vai falar um pouco disso também. Isso. Mas chegou a ter quantos clientes, quantas locadoras fizeram parte da sua carteira? Me conta um pouco de qual foi o momento onde você falou, puta, cara, agora o negócio incorporou, realmente tá legal. Olha, eu tive mais ou menos, se for contar todos os trabalhos que a gente faz, eu já rolei para umas 300 locadoras. Tá. Entre trabalho, consultoria, clientes nossos e tal. Eu fui, Matheus, você vai amar o que eu vou falar agora. Eu nunca acreditei muito em marketing no escritório de contabilidade. Sim. Né? Então eu fui fazendo, falei, eu consigo, um vai indicando, realmente funciona. Fui indicando aqui, tal. Até que um tempo atrás, eu acho uns 15 anos por aí, eu abri uma unidade da Audit no interior, na cidade de Sorocaba, dentro de um cowork. Legal. E esse cowork tinha um profissional de marketing, assim como um flag. E ele falou, Paulo, eu não vejo você em lugar nenhum. Você não aparece. Eu falei, quem é que vai contratar contador através de Google? Não acredito nisso. E eu tenho contador, geralmente tem opinião firme, né? Teimosão. Sim. Não, esse cara de marketing falou, você deixa eu fazer? Tá bom, não vai me custar nada. Deixei. A partir desse momento, respondendo a sua questão, foi que eu dei uma turbinada. Porque ele criou o Instagram para mim. É um absurdo falar isso, mas era a minha cabeça. E a partir dessa criação, uma associação de locadoras de automóveis aqui de São Paulo, que é a maior, chama Abla, me olhou e falou, cara, vem aqui conversar, eu quero trazer cursos. E eu vi que você entende de locadora, você é segmentado. Quero trazer. E aí aconteceu o boom. Isso que ano que era, Paulo? Isso foi em 2015, por aí. 2015, 2013... Entendi. Aliás, antes. 2012. 2012. Entrou na internet. Eu entrei na internet e aí, através dessa associação, eu fui rodando. Eu rodei 2 vezes o país, indo em todos os estados, só 2 estados que eu não fui, falando sobre contabilidade de locadora. Então, o bom que eu tive, Matheus, realmente foi a minha pouca visão de marketing que um cara empurrou dentro da minha cabeça e eu vivo disso hoje, né? Eu vejo que você tendo marketing, você vai para frente. Então, aí que girou a chavinha. Quer dizer, eu estava dentro de um poço de uma mina, que era o segmento de contabilidade, mas eu não me abria, eu simplesmente ficava esperando indicações. Que ia, né? Vai até a página 1, mas hoje o mundo gira na internet. Então, eu acho que a revolução minha foi no marketing. Entendi. E aí, indo por partes, né? A gente tava falando até um pouco antes aqui de começar essa conversa. Sim. Você foi lá, indicação, tal, começou a contratar gente, não sei o quê, depois você veio entrada até no BNI. Isto. Como é que foi essa história aí? Explica pra galera que não conhece o que é o BNI. O BNI, eu sou um dos fundadores, ele nasceu em 2008. O BNI é um Business Network International, é um grupo de relacionamento através do network. Mas não é esse negócio de rodada de negócio, né? Desculpe falar assim, que você fica trocando cartãozinho e ninguém liga pra ninguém. Né? O BNI realmente mudou o meu jeito de avaliar, né? O BNI você vai, são reuniões semanais e as pessoas indicam você. Né? E eu entrei no BNI através de um amigo de uma agência de estágios aqui de São Paulo, falou, vai lá, tal. E isso foi em 2008. Né? E aí eu comecei a enxergar que você precisa ter técnicas, né? de falar, de vender, e o BNI foi um boom. Então, através dali, a minha mente começou a expandir um pouquinho. Peraí, eu posso ter um linguajar mais, né, direto e tal. Foi um divisor de águas. E também até mesmo um gerador de negócio. Foi um gerador de negócio. O BNI, fiquei 6 anos nesse grupo, né? Fui diretor de grupos, montei grupos. Realmente é algo que funciona. Gera leads, gera negócios, né? E ensina você a não perder tempo. O contador às vezes perde muito tempo com operação, né? O contador adora papel. Ou PDF, né? Que hoje é tudo PDF. Então a gente começa a afinar um pouco o papo, né? Eu literalmente aprendi marketing e network nesse grupo. Galera, eu faço algumas palestras aí em alguns lugares que me convidam. Eu também falo do BNI, recomendo para contadores. Eu acho que é um lugar de aprendizado. Eu fui membro também durante 3 anos e eu acho que fez bastante sentido. Bom, vou fazer uma pergunta um pouco capciosa aqui para você. Lá. Você se considera um cara que enriqueceu empreendendo na contabilidade? E considerando enriquecer, média Brasil, é claro, né? Mas, cara, você considera um cara que fez dinheiro com contabilidade, enriqueceu? Sim, eu fiz dinheiro. Não vou falar enriqueci, mas eu acho que me alimenta,
eu me sinto satisfeito, né? Acho que a gente sempre quer mais. Mas sim, eu acho que eu me considero, né? Mas porque eu mudei de visão, tá? Se eu não tivesse mudado... É isso que eu ia perguntar pra você. Pô, você é um cara que... cara que tá nesse mercado há 30 anos, focou em segmentação, falou aqui que já atendeu mais de 300 locadoras. E o empreendedorismo no longo prazo, você planta, você colhe, né? Quando você empreende, né? E, então, assim... Por que eu tô te fazendo essa pergunta, né? A gente olha para muitos dados do mercado de contabilidade, a gente vê que mais de 80% das empresas de contabilidade no Brasil faturam menos de 100 mil reais por mês ou faturam menos de 1 milhão de reais por ano, né? E é um dado que chama atenção, né? Porque uma parte dos escritórios são pequenos e tem outros dados que eu não vou me lembrar agora, mas boa parte não passam de 30 mil reais de receita por mês, 50 mil reais de receita por mês. Você é um cara que estoura essa bolha, um cara que é bem sucedido. Por que você acha que você conseguiu furar uma bolha? Por que você acha que você conseguiu ter um escritório que botou dinheiro no teu bolso? O que você fez de diferente? Eu continuo acreditando. Né? Eu acho que... Eu não tenho como dizer que não foi a segmentação. Foi a segmentação. Tá. E outra coisa que seguiu junto, que graças ao marketing, é você criar uma autoridade. Então não adianta você ser bom em alguma coisa, mas ninguém sabe. Eu era bom em locadora antes, né? Mas ninguém sabia disso. Então, a partir do momento que eu criei uma autoridade, criar autoridade não é ficar calado. Então eu criei um universo, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? De coisas junto do meu negócio. Então, a partir desse momento é que deu... eu fui descoberto e eu fui bem sucedido. Sim. Entendeu? Para você, o cara fazer grana, os contratos menores ajudam daquela pulverização, mas ter contratos maiores talvez seja uma coisa que muda bastante do jogo também da contabilidade. Eu acho que contratos maiores é legal, mas eu também sinto que trabalhos... O contador está muito linkado, o contador, né, o consultor, está muito linkado em trabalhos que aparecem, eu chamo de estanque. Então, trabalhos de consultoria de valor maior é bom. Você pode sim. Você pode dar exemplos do que seria isso? Eu vou te dar um exemplo. No mundo das locadoras existe um laudo de depreciação acelerada, que é um trabalho que eu sou expert nesse tema. Né? Laudo de depreciação acelerada. Exatamente. Tá. Te explicando rapidamente, a locadora, qualquer empresa que o contador atende, ela paga PIS e COFINS. O PIS e COFINS... Você, quando tem uma depreciação, você diminui a depreciação do PIS e COFINS. A Receita diz que carros de determinados segmentos, de locação, por exemplo, carros ou equipamentos, duram 5 anos. Só que locadora não tem carros de 5 anos. Depois de 1 ano e meio, ela já vende. Então, você perde a depreciação. Como o carro sai da sua frota e você tem que depreciar somente em 5 anos, isso vai para a lata do lixo. O que eu faço no laudo? O laudo... Órgãos do governo atestam que o carro da locadora fica em 2 anos. Então, você imagina uma despesa que ia de 5 anos, em 2 anos o contador lança no balanço do cliente e isso transforma em PIS e COFINS. Gera um benefício. Então, em redução do PIS e COFINS. Então, hoje o laudo, você recupera mais ou menos 5% sobre a frota. Locadoras têm frota imobilizada gigantescos. Então, um trabalho desse, Matheus... ele praticamente já mata 10, 15 clientes que você poderia colocar mensal. E qual que é o legal? Você faz um trabalho, fatura e não precisa mais trabalhar. No mensal na contabilidade, é legal, eu vivo disso, é o meu trabalho, mas todo mês você está alimentando um risco e ao mesmo tempo você tem que ter equipe para fazer tudo isso. Então precisa ter uma mescla. Não é viver só da mensalidade, é abrir um pouquinho para coisas que é o que todo mundo fala, é o argumento que todo mundo falava para contador, ele nunca entendia, até hoje não entende, que a gente tem que ser consultor. Por isso que eu não gosto do nome contador. Eu amo a minha profissão, mas nós somos muito mais do que esse nome. Então, a partir do momento que eu falei, não, peraí, eu preciso dar consultoria. Tá. O cliente, ele quer consultoria, é o que impressiona. Né? E aí, o negócio aconteceu. Então, para você ter um fluxo de caixa bacana, você tem que sair um pouquinho, abrir um pouquinho a mente, né? Sim. Eu adoro uma frase, a gente usa lá nos meus negócios, que as nossas mentes, isso é frase para contador. As nossas mentes são como paraquedas. Como é que o paraquedas funciona? Tem que acionar. Tem que abrir. Se você não abrir, ele não funciona. Então, se é uma dica que eu dou, não fique só olhando na mensalidade. Isso é legal, mas o dia que você perder um cliente,
o extra, um trabalho de consultoria, é muito mais nobre e traz um resultado com menos equipe. Esse laudo, pra você ter noção, só eu faço esse trabalho. E é um trabalho de corretagem. Eu só faço a intermediação. Eu mando os técnicos do governo fazerem, o cliente fica super feliz e eu cobro uma porcentagem. Porque o cliente economiza, né? Ele economiza. Eu entrego 90% do valor e fica 10% para mim. E ele fica super feliz. Sei lá, vou fazer aqui mais para chegar em números, tá? Sim. Um trabalho como esse pode gerar uma economia na casa de, sei lá... milhões. Nós fizemos um laudo recente agora, 11 milhões eu levei para uma locadora. Caraca, bicho. Uma locadora pequena. Isso... Pequena. Sim. Isso sim, não é também uma coisa que vai ser no front que você vai receber. Você falou de um êxito. E esse êxito, ele é diluído em meses, ou não? Eu pego isso aí em 4, parcela em 4 vezes só. Animal, máximo. Cara. Então, e o cliente fica um tempão, né? Ele já economiza no primeiro mês e você fatura. E assim, tem uma coisa aqui quando acontece essa parada que é mágica, né? Porque o cliente... Eu já fiz um conteúdo falando sobre isso, né? Que eu tô fazendo um teste aqui na Moonflag também sobre isso. Tipo assim, ó, pra eu chegar hoje pra um cliente, ele pode faturar 1 milhão por mês. Se eu chegar lá hoje com um honorário e falar, cara, eu quero que você me pague 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês, ele vai achar caro. Ele vai chorar, ele vai espernear lá porque ele vai querer menor. Ele pode faturar o que for. O cliente é fogo, sempre vai achar caro. Agora, se eu chego pra esse mesmo cliente e falo, cara, eu vou te gerar 100 mil, você me paga 20? Ou me paga 10? É mais provável que ele considere me pagar os 20, me pagar os mesmos 10 que eu estava pagando antes. Mas por quê? Porque eu estou ancorando no resultado que eu estou dando para ele. Isso aí. Então, no seu caso, o resultado que você vai ancorar é a economia tributária. No meu caso, por exemplo, o teste que eu tenho feito é o ancorar no resultado de vendas. Então, tipo assim, cara, ó, se você vender 30 mil reais, que é recorrente, você me topa me pagar, sei lá, a primeira parcela, a segunda, terceira, eu não sei, mas depois esse cara vai ficar com você o resto da vida. Pô, ele não pagaria 30 mil reais de fixo, mas ele paga no êxito. Sim. E eu acho que tem alguns estudos, inclusive gringos, né, americanos, que mostram que a maior parte das empresas bem-sucedidas em prestação de serviço no mundo tem por costume cobrar no êxito. Inclusive, eles chamam isso de revenue share, que é um compartilhamento da receita. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar como implementar no nosso negócio. É claro que se a gente está começando é difícil fazer isso. Precisa ter essa camada, essa massa do bolo aqui, né? Mas isso é a cereja, né, cara? É tipo assim, como que eu posso me colocar no risco com o cliente? Quando eu me coloco no risco com o cliente, ele tem mais predisposição a me pagar mais. E isso é uma coisa que todas as empresas praticam, das pequenas às grandes. Eu concordo com você. Eu até acho que... Eu montei uma frase baseada nessa história que você me contou agora. As pessoas olham muito o valor das coisas. Normal, sem problema. Mas a gente deveria olhar as coisas do valor. Paulo, o que você quer dizer com isso? Isso o contador ele tem uma certa dificuldade também. O cliente, quando você fala, vou te entregar 100 reais, mas de algo que você não tem. Você não tem, você nem sabe que você tem 100 reais. Está perdido em algum lugar. E eu vou te cobrar 10... tem algumas pessoas que ainda tem a cabeça, ele fica focado no seu 10, fica olhando o valor da coisa. Não, qual a coisa que está nesse valor de 10% que você está cobrando? É 90%, é um valor muito maior, né? Então eu acho que essa pegada serve para os colegas de contabilidade entender que o êxito ele é legal, pode dar até mais trabalho, mas quando você acerta, você trabalha uma vez só. E o resultado vem permanente. O prêmio é maior também. E o prêmio é maior, a alegria do cliente. E tem que ser. Tem que ser maior, porque está no risco. Exatamente. E o contador, a gente tem um trunfo dentro de nós que a gente às vezes não enxerga. Advogado, né? Minha esposa é advogada. Advogado ele cobra de êxito, mas compara o advogado com o contador. O advogado é assim, você tinha 100 reais no seu bolso, o governo te tirou por alguma coisa, penhorou o seu tal, e você contrata o advogado, ele vai... recupera o seu 100, cobra 30 e o cliente bate palma para ele. Parabéns, o advogado. Já tinha esse 100 já tinha. Eu perdi, contratei alguém para recuperar e um ótimo advogado faz isso, beleza. O contador, ele fala pro cliente, você não tem 100. Você sabia que você pode ter 100? Sério? Eu te cobro só 10. E aí, olha a diferença. Cara, muito bom isso. Lógico que a gente tem estou até vendo ali um livro, né? A Culpa é do Contador. Infelizmente, por isso que quando eu falo que eu não gosto do nome, Matheus, é que a gente tem que, os contadores têm que mudar a imagem. O cliente, ele paga 30% para advogado e faz festa.
E às vezes para pagar para o contador algo que não existia. Aliás, pagar para o contador ele já não é nem uma coisa comum. O cliente ele não olha muito bem para o contador quando ele cobra a diesel. É incrível isso. É incrível, porque ele acha que como se fosse uma obrigação. Então, nós, contadores, precisamos melhorar isso. É lógico, não é um blá, blá, blá. Nós temos que mudar a nossa postura. Se impor como consultor e controller. E não como contador. Tá? O nome contador, ele está desgastado pelo que a gente é. Nós somos muito mais. Mas você precisa fazer o quê? Puxando as sardinhas pro seu lado, né? Você precisa fazer um marketing. Você precisa ser alguma coisa antes. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. O adieso, ele está muito ligado à autoridade. Se você não é autoridade, a pessoa não te ouve. Quando você vira autoridade, ela te ouve. Fala, vou te vender um negócio aí por... Te cobro 20%. Cara, e o que eu acho mais legal de tudo isso é a capacidade que você tem de mudar a realidade do cara que tá nos ouvindo aqui. Pô, cara, você faz um projeto como esse, eventualmente encontra caminhos, se especializa, conhece, né, do que tá fazendo para não se colocar em situações de risco, faz a coisa correta dentro da lei, né? Mas, pô, você tem capacidade de mudar. Às vezes o cara que nunca fez uma distribuição de lucros, ele pode passar, ter oportunidade de fazer. O cara que tem que às vezes no fluxo de caixa não tá sobrando muito com um projeto como esse, o cara muda a realidade, às vezes da vida pessoal, inclusive, do cara também, né? E isso é muito, muito legal. E eu concordo com o que você colocou. Eu acho que a gente já conversou, eu já tive algumas conversas aqui nesse mesmo podcast sobre a gente tem que fazer um rebranding no mercado contábil para que haja um posicionamento diferente. E esse rebranding é um papel coletivo, onde cada um tem que fazer a sua parte. E muitas vezes a falta de valorização, né, do empresário contábil, ela tá também na forma como ele se comporta com o cliente dele. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim... E é engraçado, cara, porque é um mercado que tem tanta oportunidade, tem tanta grana. Eu costumo até falar, né? Eu sou publicitário de formação. Publicitário tá todo lascado, cara. O mercado tá uma merda, assim. O cara se formou e tal. Só que, assim, tem pompas, né, no publicitário. Pô, o cara é publicitário, não sei o quê. Porra, cara, tá tudo duro, velho. Pode ter certeza que você tem um escritório de contabilidade, tem aí 5, 10 colaboradores, tá ganhando mais grana que, na média, 99% dos publicitários estão. Só que tem esse negócio de vir um pouco de glamour dentro da profissão. E o cara que, às vezes, tá fazendo mais grana, inclusive, pô, mas ele é o contador. E isso acontece porque o contador aceita. O posicionamento tem que vir dele. Exatamente. Você vê, né? Eu tô aqui falando contigo, eu sou da área contábil, você atende contabilidade e eu tô cutucando o contador, porque o que você falou é verdade. Olha só, se eu falar para você agora, nesse exato momento, chegou um auditor, tá batendo aí na porta. A primeira coisa que eu vou fazer é botar a mão aqui. Chegou um advogado, nossa. Chegou um fiscal, piorou. Chegou um tal, chegou o contador. Você percebe? Eu não tô desprezando, pessoal, eu tô querendo provocar mesmo. Provocar que nós somos maiores. Nós temos que... O contador chegou, é um cara importante, com a visão aberta, que vai me trazer oportunidades e eu preciso falar a respeito disso. Mas não é só falar, eu preciso ser. Então você pontuou algo e é verdade. Tem muito a ver com o jeito que o contador trata o seu cliente. Se ele ficar só no feijão com arroz, tudo bem, vai, mas... E não aceitar, né, cara? Tudo, porque tem cliente que a gente já sabe que o cliente força a barra. Força a barra. Tem cliente que força a barra, que desrespeita. Tem cliente que acha que ele manda no escritório, não manda. E a gente precisa se impor, entendeu? E esse é um papo que a gente já teve aqui outras vezes. Você que acompanha aqui nosso podcast sabe disso. A gente já teve outras vezes, a gente precisa se impor. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui abrindo a nossa conversa, né? A gente tá aqui para valorizar o empreendedorismo contábil. E eu concordo com você colocou muito bem, cara. Você colocou muito bem. E é raro, porque às vezes assim, pô, o médico, né? Pô, cara, quanto contador fazendo muito mais grana que médico? Quanto contador gera mais emprego que médico, faz muito mais dinheiro que médico? Quantos? Exatamente. Então, assim, não é só uma questão só de... Cara, o contador não é o coitadinho da história, entendeu? É um empresário, cara, bem sucedido, em muitos casos, com grana. E não tem que ser... não tem que aceitar, né, a posição que às vezes a situação o coloca. Mas isso é muito legal, cara. Tipo assim, todo esse papo que você tá trazendo, a questão da segmentação, esse lado técnico que você trouxe aqui desse laudo. Cara, e é interessante, né? Como quando você... É louco, né? Porque você tem lá... Pô, primeiro, você não imagina que há uma contadora segmentada em locadoras. Que aí depois eu quero que você conte um pouco desse mercado. Aí tem você. Aí depois você não imagina que tem uma questão como essa que você acabou de trazer. Laudo de depreciação acelerada que vai gerar um ganho para esse mercado, que nesse mercado tem uma oportunidade financeira gigante. Olha como realmente as possibilidades são quase infinitas, né, cara? Como tem em todo lugar, né? Do mesmo jeito o cara que focar, sei lá, na fábrica de papelão, tô olhando aqui. Pô, o cara que focar na editora. E todo lugar tem tanta oportunidade que a segmentação traz. E às vezes a gente acha que a gente tá se limitando. Na verdade, você tá fazendo mais grana do que muitos escritórios, né? É verdade. Você sabe que isso aí, Matheus, você falou, eu lembrei agora do BNI, né? O BNI, eu tinha uma certa resistência. O BNI, ele diz assim,
Apresente seu negócio em 1 minuto. A nossa tendência é a gente querer dar tiro para tudo quanto é lado. Não, eu tenho que falar para o mercado disso, eu tenho que falar. Só que 1 minuto passou. Você perdeu a oportunidade. Então, o segmento, a gente às vezes a gente é bobo, né? Não, qual o seu sonho? Eu quero ser a maior empresa. Legal, quero atender todos. Gente, no meu segmento de locação, tem um monte de locadora. Quantas locadoras tem no Brasil? Hoje nós temos nas locadoras, e tem a segmentação no segmento, tá? Tem locadoras de carro, 25 mil. Olha. E que está crescendo. Locadoras de equipamentos beira a 100 mil. Cara, eu não tinha ideia que era isso tudo, não. É grande. Então você imagina, você falando... 175 mil. É isso aí. Isso catalogado via CNPJ, né? Fora outras... Pra ter ideia, escritório de contabilidade tem 90 mil. Então, 90 e poucos. Você pode viver só disso aí. Ou dos segmentos que você quiser, de pet. Eu tenho um colega que só tem de pet. A gente tá começando um trabalho com uma contabilidade que só tem de pet. Então, eu acho o legal de segmentação, eu vim aqui... onde a gente está, né, era um caminho que eu conhecia. Eu vim quase que automático, nem precisei entrar no Waze. O carro veio automático. Veio facinho, legal. Segmentação, você concorda? Se você falar, Paulo, é lá na vila em Ucunhé, na vila... eu tinha uma certa dificuldade. Eu ia ter que estudar, eu ia entrar na rua errada. Então, o segmento é uma pista que você passa todos os dias, que você conhece todas as paisagens. Até o horário lá que a cancela baixa e levanta. Você vira tão especialista que é vantagem para você e para o cliente. E se você quiser levar alguém como carona, que eu diria que seria o cliente, você vai chegar muito mais rápido. Então o segmento é chegar mais rápido e sempre saber toda a história daquele caminho e você dar a resposta muito mais rápido para todo mundo. Por isso que eu estou nesse segmento e confio que segmentação é bom para todo mundo. Entendi, muito bom. E você é um cara, beleza, segmentei, contabilidade, tem todo esse serviço, claro, técnico. Me conta aí, o que você entrega pro dono da locadora? Que você me falou que é um pouco diferente, né? É diferente. Me conta o que você entrega. Ou diferente. Eu até criei um mote. Diferente. De rental, de locação. Exatamente. Paulo, o que você entrega? O contador é tudo igual, é assim que eles falam. Não, então, pra você ter noção, eu entrego um balanço modelo IFRS com a linguagem do rental. Como assim? Balanço de locadora é diferente? Então eu entrego. Nós temos um aplicativo lá, Matheus, chama IDR, Índice de Desempenho Rental. Então eu pego todas as locadoras que estão no meu segmento, monto os indicadores EBITDA e comparo com outras locadoras. Como é que você vai conseguir fazer isso se você não é segmentado? Você entrega isso? Entrego isso. É um aplicativo que ele assina. Então lá eu coloco Localiza, Movida, locadora de carros. Porque são empresas com balanço aberto? Está aberto. É público. É isso aí. As públicas eu coloco lá e aí a locadora olha e olha, peraí, eu não sou uma Localiza, mas meu número tá muito legal. Top, eu não sabia. Eu entrego isso. A gente tem o laudo de depreciação acelerada, que é um tema muito de locadora, o contador nem enxerga isso. E não é um tema só de locadora. Toda empresa que tem imobilizado alto precisa fazer laudo, mas para a locadora a gente entrega isso. Eu acho que o principal é a equipe. Como a gente tem... Fiscal, contábil e folha? Isso, não, outra coisa. Olha só, eu segmentei, não só no segmento, eu segmentei no que eu sou. Eu gosto da consultoria de balanço. Então não faço folha. Não faz folha? Não faço. E se o cara quiser fazer com você? Eu indico um parceiro que a gente credenciou que atende locadora de folha. Ele não é segmentado, ele atende tudo. Mas ele atende bastante locador, então eu coloco lá. E é legal... Nesse momento você sabe que os caras chamam você de doido, né? Chama. É doido, velho. Dinheiro na mesa. Meus colegas falam, mas Paulo, como é que você faz isso? O cliente fala. Aí eu brinco. Eu aprendi a dar a resposta. Paulo, eu não vou fechar com você porque... Eu falei assim, você paga a conta de água para quem? Para a Sabesp aqui em São Paulo. E a Enel? Eu já dei a resposta. E a de energia? Eu pago para a Enel, para a Light. Ué, por que você tem que pagar tudo para a Sabesp? Quem entende de folha... Inclusive, Matheus, abrindo um parênteses, os colegas de contabilidade sabem disso. Folha é um problema. Dá muito trabalho, porque folha você tem que controlar vários ocorrências de vários funcionários. Fica apagando incêndio, acho que não dá, mas dá muito problema. Dá problema, folha dá problema. E você faz doutorado, pós-graduação para controlar o código de funcionário. Nada contra, eu não quero isso, eu quero uma coisa mais nobre. E tem colegas que se especializam em folha. Perfeito. Show de bola. Então, como eu me especializei, então ICMS não me interessa, nada disso aí me interessa. E o cliente, quando vem falar comigo, ele não quer saber muito da folha.
Ele quer ver o balanço e os indicadores, por isso que eu criei o Fiscal IDR. você faz? Faço fiscal. Então, a parte contábil, tributária, a gente faz. Aí a gente entrega tudo, né? E aí a gente entrega alguns subprodutos, né? Então tem um fórum, talvez a gente vá falar daqui a pouquinho. Não, a gente vai. Aguarda que a gente vai falar sobre isso. Tem... Agora eu vou fazer uma pergunta, Sim, se você puder falar, tá? Locadora, entrou lá uma pequena, mas não sei, o cara vai contratar fiscal e contábil. E essa consultoria, você talvez falou que você gera. Cara, o ticket médio, você se importa de falar qual é o ticket médio que você pratica? Não importa não. A locadora que fatura até 100 mil reais, eu cobro até uma média de 800, se ele tiver no simples. Tá. Fazer só fiscal e contábil. Agora, a partir disso, um cálculo fácil, 1% do faturamento é o meu ticket médio. Entendi. Sem folha. Eu não faço folha. Né? Geralmente o colega cobra isso com folha, com tudo. Então é mais ou menos o... Quando é muito grande, aí a gente forma um pacote um pouquinho menor, porque aí você pode diminuir um pouquinho. Mas gira em torno de 1%. Entendi. Tanto o lucro real como o presumido. Interessante. Tá? Até no Simples, que tem locadoras marrudas aí faturando 400 pau por mês, marruda que a gente por estar no Simples. Em torno de 1%. Entendi. Muito bom, cara, excelente. E aí, beleza. E aí tu fez segmentação, foi entrando no nicho, foi desenvolvendo produtos também, tem essa questão do êxito também, que é uma coisa que faz todo sentido. E aí você entra, você até pincelou um pouco, né? Através do marketing você teve contato com a Abla. Isso. Beleza. E aí depois você começou a fazer eventos pro mercado rente e depois curso também. Vamos entender. É isso vai na linha cronológica. Hoje, tudo que você oferece para esse mercado. Bom, então vamos lá. A Abla, ela me colocou em 27, sei lá quantos estados tem no Brasil. Eu fui em quase todos. Aí eu acabei criando uma autoridade. Sim. Que eu percebi, poxa, o marketing me deu isso. A partir desse momento, quando eu criei uma autoridade, eu falei, eu preciso aproveitar isso. Né? Foi no insight desse mesmo cara de marketing. E aí eu falei, peraí, ela me levou através de uma universidade. Existe uma universidade das locadoras de automóveis. Você vê que como está maduro. Tudo isso é coisa nova para quem coisa nova. Que o cara não tem nem ideia. Tenho certeza que... comenta aí se você imaginava que no mercado de locadoras tinha tanta coisa envolvendo contabilidade. Tem. E aí, eu através disso, eu falei, peraí, eu vou montar um negócio para esses caras. E aí eu tive a ideia na pandemia, olha só, antes da pandemia, depois veio a pandemia, eu falei, vou fazer um evento, não existe um evento de contabilidade, outra sacada, não existe um evento de contabilidade para o segmento, é difícil. E você não vê contador indo em eventos do segmento. Pode ver, o contador está na feira da Fenaló, da Fena, não sei o quê, Fenacom, você roda bastante. O contador está sempre ali. Olha, legal, a gente tem que estar lá mesmo. Mas o contador ele não vai na feira do cliente, porque não interessa. Difícil. Não, eu vou nesse mundo. Eu falei, eu preciso criar o meu. E aí nós criamos o Fórum Rente de Contabilidade, que já está na 5ª edição, onde a gente fala de temas só do mundo das locadoras. Animal. E a partir desse insight que a Abla me passou, por isso que é bom a visibilidade, né? Um colega da SAP montou uma solução, um software para locadoras e nos viu através de vídeos. Aí eu comecei a fazer vídeos. Ele falou, Paulo, eu vi que você é segmentado, eu quero te levar para o segmento das locadoras de equipamento. Eu não era de locador de equipamento, só carros. Que era aqueles 25 mil que a gente tinha falado. É isso aí, esses 25 mil. Fui no evento da ALEC, que é a Associação das Locadoras de Equipamentos, e aí começou. Aí eu comecei a girar, indo para lá, indo para cá. Eu falei, peraí, esse pessoal tá sem... Aí eu percebi que ninguém de contabilidade conhece o mundo rental. Precisamos criar uma academia para formar essa turma. E aí surgiu... Você forma hoje contadores para atender o mundo rental? Formo. Então a locadora não quer me contratar, mas ela quer que o contador dela entenda. Então eu formei a Audit Academy. Nós, inclusive ontem, demos um curso sobre reforma tributária nas locadoras. E aí nós criamos um curso que chama Contabilizando o Mundo Rental. Já disse tudo, já na largada. Tá? Então foi criando. E aí a gente olhou e falou, peraí, eu posso compartilhar. Eu não consigo atender locadora lá em Alagoas, em Manaus, não consigo. Falei, vamos criar essa academia. E a gente já rodou pela nossa academia mais de 1000 locadoras. Que manda o controller, manda o financeiro. Nós estamos na 26ª turma. Então tudo isso, olha só, um papo meu é sempre um único mundo. Eu fui criando, agregando um universo dentro desse negócio. Para gerar conveniência para o dono da locadora ali. E aí eu fui no teu evento, né, no fórum no ano passado, participei do primeiro. Exatamente. A gente esteve juntos, né? Fiz até um conteúdo lá.
o que eu percebi, né, participando do ano passado, que inclusive foi no Sescom. Foi no Sescom. É isso aí, que é na nossa casa aqui em São Paulo. Exatamente. Foi top, cara, um evento muito bonito, o Sescom, o espaço é muito bom, né? É ótimo. Você aproveitou da melhor maneira lá, foi muito legal. E, cara, toda aquela história de evento que você conhece aí, patrocinador de evento, focado no mundo rental, cara, tudo isso aí tá fazendo muito bem. E eu percebi muito isso. Tem muita locadora, às vezes, maior, que manda 2 carinhas do financeiro, o controller, o gerente e tal. E você forma essa galera e educa, ensina e tal. Mas você também, ao mesmo tempo, também tá retendo o cliente, tá gerando valor para ele, tá monetizando. Isso é muito legal. Que é essa filosofia que eu acredito aqui na Moonflag também. Legal, eu presto serviço de marketing, mas tô aqui no podcast gerando valor pro cara que tá me assistindo. É isso aí. Mas também vou fazer, sei lá, outro tipo de conteúdo no YouTube, vou produzir pro Instagram, vou tentar gerando e orbitando em torno do cliente para me tornar realmente uma referência, porque quanto mais você traz esse cara para perto, mais oportunidades vão abrindo ali para você contribuir mais com o mercado, gerar valor e extrair valor, não é isso? O jogo é esse, né? É isso mesmo. Eu até montei um canal, como você falou, ficar por dentro, eu tenho um canal que chama Fleet por Dentro. É uma jogadinha, fique por dentro Fleet. Fleet é uma linguagem do mundo rental, que é das locadoras de frota e tal. Então, eu acho que quando você se segmenta, é bom ficar entregando essas coisas pro cliente, porque ele quer, e a gente não é bobo, a gente precisa viver, nós precisamos faturar. Então, você cria produtos bons para ele consome, né? Você tem noção, Matheus, ontem nós lançamos o Ivan, mas se você quiser pode chamar de Iva. O que é? Um chatbot só para responder questões de reforma tributária das locadoras. Abre muita... Cara, abre outras oportunidades. Você começa a ver um monte de coisa. A gente tem aí na nossa manga, tá? Dando spoiler aí, ainda tá em projeto que a gente quer montar um Macato só do mundo rental. Eu não sou do ramo eu não gosto de RH, não faço folha, mas eu já percebi que falta uma solução para contratação e recrutamento só do mundo rental. Nós já estamos... tem até o nome, chama The Chosen, tá em alta aí, né? Que é o escolhido, né? Então Sim. Eu quero escolher um profissional e tal. É legal isso, porque quando você se segmenta, pode ver, eu tô falando só de locador, nem falei da minha empresa. Né? Porque você vive tanto, você gosta tanto disso, que você acaba espalhando na sua empresa esse entusiasmo. Então eu tenho no escritório pessoas, profissionais que só vivem do mundo rental, porque a gente... Respira o negócio, dorme, respira o mercado. Só o mundo rental. Que é a mesma ideia minha aqui com a Moonflag. Mesma ideia, cara, que tipo assim, quando você chegou no escritório, inclusive eu tava finalizando uma reunião lá com RH administrativo, tá? Aí eu falei que eu quero colocar um adesivo na nossa porta lá, letrinhas escritas assim, quero colocar assim, eu quero e vou, né, em breve, aí quando você visitar o nosso escritório já vai estar. O cara chegou na porta da Moonflag assim, ele vai olhar, vai estar escrito assim, ó, bem-vindo à casa do empresário contábil. Tipo assim, show, muito porque, bom. Cara, o cara já se sentia acolhido ali, a gente só vive contabilidade, só respira contabilidade. Então assim, quero que o cara sinta ali a casa dele. Entendeu? Então, tanto que é muito comum, a gente recebe muitos clientes lá hoje, né? Tipo assim, virou... o cara tá em São Paulo, ele passa lá. O cara trabalha daí, fica daí, tá? Porque eu tô... Que bom, rapaz. Respira, cara. Esse mercado que eles falaram aqui do livro, é culpa do contador. O cara do livro, ele tá aqui. O livro ali do Leandro Bueno. Então, assim, a gente realmente proporcionar essa experiência pro segmento é uma coisa que estrategicamente você que atende médico tem que fazer, engenheiro, arquiteto... Cara, você tem que pegar isso aqui, ó, que o Paulo tá trazendo, que é uma coisa que ele tá fazendo há quase 30 anos aí, cara. Você tá pensando hoje se você vai segmentar. E o cara tá há 30 anos fazendo isso e... Cara, vou te falar uma coisa, Paulo. Quando você faz uma parada como essa, tudo isso que você tá fazendo, você acaba quase que não tendo concorrência. Não. Você sobe um muro tão alto, você pode até ter um cara que vai competir com você, um ali ou outro, mas o cara que tá me vendo aqui agora, se ele quiser acessar a locadora, você subiu um muro tão alto. É isso aí. Que é muito difícil esse cara conseguir chegar lá. E é o que a gente tenta fazer. Eu acho que a gente tá num momento de tantas inseguranças com o futuro. Você não sabe se a IA vai tomar o seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer, tem vários burburinhos que surgem, e é difícil contratar, é difícil isso, difícil aquilo, tudo é muito difícil. Acho que é uma estratégia de fortaleza o nicho. Você sobe muros. É isso aí. Você sobe muros altos com a concorrência. Contabilidade é uma área que a barreira de entrada é baixa. Me formei em contabilidade, deu CRC, tô com um computador aqui, peguei minha rescisão, tô atendendo. É isso aí. E jogo o preço mais embaixo que o teu, você cobra 1% do faturamento, eu cobro meio, cobro 0,25. Tô começando, minha estrutura de custo é enxuta. Aí beleza, aí você fala,
Cara, eu não vou conseguir competir com um cara. Eu quero fazer uma proposta de R$1.000, 1.500, 2.000. O cara tá cobrando 500, o outro vai fechar. Mas por que ele fecha? Porque não tem valor agregado. Quando você tem um nicho, você fala, peraí, cara, você fecha com o cara lá. Só que assim, eu tenho isso, tudo isso aqui eu tenho pra Renton. Desculpa, você pode já com ele lá, mas tudo isso aqui esquece, você não vai ter lá. E não vai mesmo. É verdade. Nesse momento você tá subindo o muro em relação à concorrência. Só que se você tá brigando de forma generalista, ele vai te comparar. Você tá cobrando 1.000, outro tá cobrando 500, ou de 500. Na Monflag é a mesma coisa. Se na contabilidade a barreira de entrada é baixa, no marketing, Paulo, ela é inexistente. Porque o cara não precisa nem se formar. Ele faz um curso de 2 horas no YouTube e ele já bota lá, olha, eu faço gestão de tráfego, faço redes sociais. E esse cara já virou um competidor meu. Agora, quando eu tô aqui conversando com você, tendo um papo como esse, quando eu tô no evento, quando eu tô com as principais autoridades, quando eu também faço entregas modeladas pro meu cliente, eu subo muros em relação à concorrência. E isso é uma coisa que é um papo muito estratégico, né, cara, pro dono de empresa. Ele precisa pensar nisso. Olha, eu tive uma dificuldade já que você falou em marketing, eu trouxe até o marketing para dentro do escritório. Por quê? Eu comecei a fazer alguns trabalhos com agências e eu percebia que eu tinha que refazer. Porque como a agência não conhecia o papo de contabilidade, então ele mandava um post ali que... não gosto muito disso. Aí, eu tinha que ficar o tempo inteiro olhando. Sabe por quê? Eu descobri depois, eu falei, eu preciso trazer para dentro. Por quê? Porque não existia uma empresa de marketing que falasse a minha linguagem. Né? Então, o que eu acho legal do seu produto, que é a Monflag, você que está nos ouvindo, eu estou falando como uma pessoa que doeu, né, nesse sentido. Você contratar marketing de pessoas que não te conhecem, dá mais trabalho para o contador. Imagina você lá, você tem só contabilidade. Sim. Quando o cara fala, eu quero fazer alguma coisa, você já leva todo o catálogo. Olha, aliás, o seu catálogo literalmente é o catálogo. Entra no Instagram do escritório tal que eu estou atendendo. Entra ali. Então, a segmentação é muito boa. O que eu acho que o contador aqui tem que abrir um pouquinho a mente, o colega que nos ouve, marketing não é para vender. Marketing é para aparecer. Não, como isso, Paulo? É lógico que é para vender, sem dúvida. Mas se o contador eu quero vender... Se não vender, eu não vou continuar com o marketing. Tá errado, pessoal. Eu hoje colho coisas que eu apareci lá atrás, turrão que eu fui. O cara do marketing falou, deixa eu fazer você aparecer. Começou a aparecer, eu achei que ia aparecer era naquele evento da Habla. Hoje eu tenho fórum, tenho a academia, tenho um aplicativo, só por causa daquele aparecimento. Então eu acho que você segmentar, né? E você ir atrás de pessoas que vão fazer você aparecer, você vai ver, colega, escreve o que eu estou dizendo, você vai chegar ao momento da venda. Agora, se você falar, eu sou bom e não aparece, não faz marketing de nada, aí não adianta. E o ruim do contador, a cabeça dele é assim, ele nunca fez nada. Quando ele vai atrás do empresa de marketing, ele quer que no primeiro mês já venha o resultado. Gente, você precisa aparecer primeiro. Sim. Tem que aparecer. Você fala, eu sou o melhor. Tem tanta gente boa hoje, né? Sim, a internet mostra todas as pessoas. Então eu acho legal você se segmentar dentro e vou puxar a sardinha para um flag. E você segmentar em quem pode te ajudar, que também é segmentado. Sim. Vocês só respiram o mundo de contabilidade. Eu tentei cutucar o Matheus aí no assunto da minha esposa, que é advogada. Gostei da postura. Não, nós atendemos. E olha que advogado é próximo, hein? Ele falou, não, nós somos focados. Parabéns. É ótimo você trabalhar com quem é focado. E você é um cara que você falou dessa sua dificuldade com marketing, mas você é um cara marqueteiro pra caramba, um cara que se comunica bem, tá aqui com sua camisa aí com o logo da Audit. E você é um cara que se comunica muito bem, cara. Assim, você é um cara que despertou. Acho que à medida que você foi se conectando, você se identificou com essa parada do marketing. Todas essas ações que você me trouxe aqui, eu tenho certeza que são coisas da sua cabeça. O fórum é uma coisa tua, essa questão dos cursos é uma coisa tua, você se mete nesses lugares e isso vai gerando valor para o teu negócio. Me conta como é que foi que veio esse interesse, né? Quando virou essa chave aí de virar esse cara mais olhando para o mercado, mais marqueteiro, assim, no bom sentido. Sim, né? sim. É gozado, né? Porque antes dessa provocação desse cara de marketing, eu no pessoal, Matheus, eu continuo do mesmo jeito. Você vai me ver tudo quanto é coisa linkada ao meu negócio, que é Audit. No pessoal, eu continuo não querendo aparecer. Né? Eu até criei um personagem, o James Bond do Rental. Esse cara aparece. Eu acho que a mudança de chave foi quando eu me permiti entrar no mundo que eu era contra, que seria marketing. A visibilidade que eu tô falando para você fazer, eu não acreditava. E aí, gostado, eu me conheci. E o legal, quando você treina muito alguma coisa, você acaba ficando bom naquilo, né? Sim. Digo bom, não sou bom não, mas assim, você fica mais fácil. Você fica confortável em fazer. Fica confortável. Então, quando eu comecei a dar cursos, eu jamais imaginaria dar curso. Não tinha essa didática.
Aí eu comecei a ver que, poxa, se a gente tem facilidade em comunicar, isso pode gerar leads, né, para o negócio. E aí eu comecei a fazer, vamos fazer, gravar vídeos também, era totalmente... Então eu acho que o se jogar, o se permitir, isso acabou provocando em mim algo que eu não conhecia. Eu falei, poxa, eu gosto de... Eu gosto, hoje eu vejo que eu gosto muito de marketing, mas não adianta se você não entregar o balanço em ordem. Mas você, o contador é tão ruim que ele não faz marketing nem do próprio balanço. Ele entrega o balanço por PDF. Não, hoje nós vamos no cliente, mostramos tipo um Power BI para ele, um dashboard, e colocamos aquelas informações. Então eu percebi que você consegue, através de marketing, colocar essa ferramenta em cima de outras coisas. Como é que isso aconteceu em você? Eu acho que eu fui sendo levado. Não teve aquela... Quando eu me percebi, eu falei, poxa, eu gosto desse negócio. Agora, qual é o perigo do contador? A gente entrega muito resultado. Então, não é fazer um paralelo com o banco. Não adianta o banco falar que é o melhor, quando você vai tirar o extrato, saldo errado, débito de coisas que não tem nada a ver, que você não contratou, você vai ficar muito bravo com o banco. Então, acho que na nossa área também, você precisa fazer o marketing, só que o marketing vai trazer uma responsabilidade maior. Né? Então, eu percebi isso. Falei, poxa, eu acho que eu posso viver desse mundo, no meu mundo rental, e o fato de segmentar melhor ainda, né? Você consegue falar muito mais fácil. Então, acho que foi isso, Matheus. Que foi eu que fui convidado sem me oferecer. Entendi. E tem muita audiência que acompanha a gente, que são até mesmo empresários dando os primeiros passos, gente que está estudando sobre empreendedorismo, cara que também está no dia a dia, está na linha de frente, mas que está com algum tipo de desafio na gestão do escritório. Para a gente caminhar para uma reta final, Paulo, você que tem uma carreira de sucesso no mercado, contabilidade, segmentado, um cara que fez diversas ações aí. Tem uma recomendação aí para essa turma, para esse jovem empreendedor, contábil aí que está no mercado? O que você poderia dizer para esse cara? Se pudesse falar para o Paulo também aí de 20 anos atrás, daria alguma dica, um conselho? Olha, se eu fosse falar para mim mesmo, eu ia dizer assim, você acertou que você segmentou desde o início. Tá. E o conselho que eu dou para você jovem, desde o início, segmente. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje é muito maiores. São na época que eu comecei, não tinha o Google. Então eu tinha que fazer tudo na mão, né? Você fazia programas para calcular juros, multa. Hoje nem existe mais. Então, o conselho que eu dou hoje pro jovem é o seguinte: você tem muitas ferramentas na mão no mundo contábil. Foque mais. Hoje nós vivemos no mundo do dashboard. Foque em coisas visuais que o cliente pode tocar. O balanço é muito difícil o cliente tocar. Mas a gente consegue, de uma forma profissional, mudar isso. Né? Então eu acho que você tem que fazer tecnologia, fazer isso e principalmente você tem que contar a história que você é bom. Marketing. Legal. Hoje, se você entra no mundo contábil sem marketing, você vai virar uma ilhota. Só uma ilha, ninguém vai te ver. Tudo água por tudo quanto é lado. Então o marketing, eu acho que ele cria uma ponte para você acessar o continente, outras coisas. Então eu acho que é isso, entendeu? E principalmente também tem que amar um pouco a contabilidade, né? Você tem que amar a sua profissão. Embora eu tenha falado que eu não gosto do nome contador, porque nós somos muito maiores do que esse nome. E eu bato palma para a galera nova que está entrando no mundo contábil. Tem uma pegada diferente. Uma pegada mais visionária, mais empreendedorismo, de marketing, de medir as coisas. Isso é verdade. Que é um divisor de águas. Também vejo muito isso. Tem. Então, os contadores antigos, né? Eu também estou nessa corrente, ainda tem uma resistência. Né? Então eu acho que isso é positivo para essa galera nova. Sim, eu também acho, eu vejo isso daí também. Se por acaso você falou que você tem informações aí para contadores entenderem desse mercado rental. Tem. Como que a pessoa pode continuar vendo o conteúdo do Paulo? Passa seus contatos aí, explica um pouco desses produtos. Lá. Tem algum aqui que quem está nos vendo aqui pode ter acesso? Pode sim. Então você digita aí www.fororent.com.br. Nós vamos fazer agora em agosto, no dia 12 e 13, um fórum só para quem quer conhecer o mundo rental. Tá? Audit Academy, você pode fazer um curso com a gente que é auditlock1.com.br. Você acessa e vai ver informações. E principalmente o nosso Instagram, que é auditlock1. Então, através dessas ferramentas, você tem acesso a cursos, a outras coisas que a gente pode ensinar o contador da locadora. Eu só falo com o contador da locadora. Mas e se você está no escritório de contabilidade, nem conhece, você pode atender o mundo das locadoras. Pode falar com a gente treina o contador. Né? A gente não quer pegar todas as locadoras, nem tem o braço para isso. Nem tem braço. Mas atingir todos,
Eu gostaria, sim, de ter uma rede de contadores. Existem 2 redes fortes no Brasil de contadores, né? Que é bem conhecidas. Eu tenho um sonho de criar uma rede só de locadora, com contadores de locadora. Então o canal que a gente pega é isso. Você pode entrar no nosso Instagram e acessar a gente. Maravilha, é isso aí. Acompanhe o Paulo. Se você ficou aqui com a gente até esse momento, agradeço pelo seu tempo, sua audiência. Não esquece, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal. E cara, a história do Paulo é uma história bem diferente da média das pessoas, inclusive, que eu trouxe aqui. Um cara linha de frente, um cara que tá ali no negócio, tá fazendo acontecer, e você pode acompanhar ele, e todos os links que ele falou vão estar aqui na descrição desse vídeo também. Espero você no próximo episódio. Não se esquece de compartilhar esse material aqui com quem você acha que tem que ver e entender um pouco mais sobre esse assunto de segmentação, um assunto tão místico, a gente acha que tá na moda. Tô trazendo um cara aqui para falar sobre isso, que tá fazendo há mais de 20 anos. Então fica aí o aprendizado para você que é contador. Paulão, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui hoje, compartilhar um pouco com a galera. E os links seus aí vão estar na descrição. Espero que você tenha curtido participar aqui com a gente. É isso aí, obrigado. E você que nos ouve, seja um contador diferente, por que não? É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space, e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.